Pauta Livre. Estamos começando a nossa live. Nossas transmissões começam exatamente 21 horas. O dia de hoje é 7 de agosto de 2023. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O dia hoje foi muito chuvoso aqui na nossa região. Previsão de chuvas ainda até amanhã ao meio-dia. Um alerta também pela Defesa Civil da possibilidade de ventos fortes e talvez até queda de granizo em alguns lugares. Dessa vez não é aquele estardalhaço, mas é um aviso preventivo para que as pessoas se precavenham, que pode haver algum transtorno. A temperatura caiu drasticamente comparado com o dia de ontem, no domingo, em que foi um dia assim de verão, mais de 30 graus. O pessoal poderia até ter feito praia quem lá estivesse. Mas eu começo o programa pedindo para que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. Estou muito contente, tivemos uma live há pouco tempo, com 2 convidados, que foi o Laurio Gilberto, lá de Nova Santa Rita, do Caju, e também falaram do Rudibar Master lá de Bom Retiro. Mas isso foi aquela live. Agora nós estamos aqui, no Giro da Várzea, nós estamos aqui agora com a Pauta Livre. Ontem também tivemos uma transmissão da Feira do Empreendedor, Namorada do Vale 1 aqui em Gravataí, nesse domingo, aí para o programa Alô Comunidade. São as grandes atividades que a nossa emissora está tendo agora, quase que permanentes, né? E assim nós vamos crescendo. Não temos patrocinadores, mas temos a satisfação de estar com vocês. E é por isso que vocês são o objetivo principal. Nós temos esse estúdio lindo aqui, que é esse nosso estúdio, somente do preâmbulo. Depois lá no estúdio 1, lindo, aquele em que nós interagimos com vocês. Estúdio 2, em que nós temos a nossa sinopse. No esporte, lamentável. Dupla gaúcha no Brasileiro, tá complicada. O Inter conseguiu um empate nos acréscimos. Mas seria uma injustiça mesmo ele ter perdido para o Corinthians. Mas foi lá no sábado. No domingo, aí sim, uma derrota vexatória do Grêmio contra o Vasco da Gama, o último colocado do Brasileirão. E agora, com isso, ele foi a 6ª colocação. Claro que ainda está com uma colocação privilegiada. Mas ontem foi vexatório e não poderia ter sido derrotado em hipótese alguma. Comparado o plantel do Grêmio, indiscutivelmente a situação e a decadência que está o Vasco da Gama, que não conseguia vencer a ninguém. Isto é no esporte. Teremos muita conversa, mas isso é lá dentro do nosso programa. Também nós temos, dentro da nossa sinopse, a lamentável morte daquela grande atriz da Globo, a Aracy Balabanian, aos 83 anos. Quem não lembra daquele do Balança Mas Não Cai, também além de uma grande atriz, também humorista. Perdemos mais uma das grandes artistas da nossa TV. Também que o mercado financeiro reduz a 11,75% a estimativa para a taxa básica de juros neste ano no Brasil. Também que o presidente Lula sancionou aquela lei que autoriza a ozonioterapia, alvo de polêmicas durante a pandemia do coronavírus. Isso porque era outra gestão, era recomendação da gestão do presidente Bolsonaro. Não seria aprovado nunca, mas agora está bem fácil de serem aprovados, inclusive aquelas medicações de Covid que eram chamadas do presidente Jair Bolsonaro, em que a medicina aprovava e a ciência, diziam eles, que não, porque não tinha um estudo aprofundado.
quanto aquela devolução do dinheiro esquecido nos bancos supera a 4 bilhões no Brasil, mas ainda restam 7 bilhões que ninguém foi buscar. É que o pessoal pensa que a quantidade é muito pequena, os valores não têm um grande interesse, mas a nossa população é grande, mas isso é um montante imenso. Mas aí, parcelado, daria realmente pouca coisa. Por isso, o desinteresse das pessoas ficam lá nos bancos esse resíduo. Também uma crítica do presidente Zelensky da Ucrânia para o presidente Lula. Deveria dizer que ele deveria ter uma compreensão mais ampla do mundo. Pois nós sabemos que anteriormente a ideia do presidente Lula dizia que numa mesa de bar, tomando uma cerveja, poderia solucionar essa guerra. Ou senão que a Ucrânia cedesse à Rússia aqueles territórios já ocupados e aí terminaria a guerra. Mas agora ele, como mediador, como presidente da República, que é uma envergadura muito maior, não é tão simples a solução. Por isso a resposta do presidente da Ucrânia. É uma guerra sangrenta, milhares de pessoas já morreram, milhares de militares já morreram de ambos os lados. E continua cada vez mais acirrada. Isso é lá na guerra, principalmente agora que a Rússia, depois que terminou aquele acordo dos grãos, ameaça atacar navios que passam no Mar Negro. Inclusive a OTAN já está colocando navios de guerra para fazer com que navios graneleiros não sejam atacados, senão poderá causar um transtorno de grãos mundial, a fome em muitos países, uma vez que a Ucrânia é uma exportadora de grãos, a terceira do mundo, e isso pode causar a fome no mundo em muitos países, principalmente na África. E já houve bombardeio por parte da Rússia em portos ucranianos de grãos. Então, o mundo tem que se ativar para cima disso. Aqui nós tivemos uma grande operação, no dia de hoje, da Polícia Civil, apoiado pela Brigada. Prenderam integrantes de uma facção que torturava e matava rivais na capital. Os crimes eram transmitidos por videochamada. São grupos sanguinários, terríveis, sem dó nenhuma. Há poucos dias culminou essa operação, que eles mataram a golpes de machadinha, cenas horrendas, e transmitiram em videochamada. Por isso essa investigação e essa atuação dura da polícia, em números de quantos elementos foram presos, o que foi os números das operações, na nossa sinopse, que são mais detalhadas. Agora é só um preâmbulo, e nós estamos deixando você sempre bem informados. Também hoje a Polícia Civil, a segunda DIN, a segunda delegacia do DENARC, fez a maior apreensão de cocaína no Rio Grande do Sul neste ano. 116 quilos de cocaína. Uma investigação contínua de muitas horas levou com que a polícia prendesse um homem num quid, fazendo esse transporte. Mais de 3 milhões de reais o valor desta droga. E, com certeza, uma grandiosa operação e pontos para a polícia em favor nosso, da sociedade. Parabéns, Polícia Civil, e principalmente a delegacia responsável por essa grande apreensão. Foi ali no bairro Igara, em Canoas. Para quem não conhece, é na grande Porto Alegre. Também lá, em Vacaria, dentro de casa, 2 homens foram mortos a tiros. O pai e o filho, ele já idoso, septagenário. E o filho também. Os motivos ainda não se sabe. Também um casal foi morto a tiros na madrugada de sábado para domingo. 2 namorados na residência da namorada em Novo Hamburgo. E foram mortos dentro do box do banheiro.
um mistério. A polícia ainda não tem qualquer informação de maiores detalhes sobre esse crime. E a polícia não dá qualquer informação nem para os canais oficiais da imprensa. Vamos aguardar o desenrolar desse casal de namorados mortos, aí sim, ali no Vale dos Sinos. Também que a justiça homologou uma ação envolvendo o sistema de esgoto, mas isso lá em Capão da Canoa, no nosso litoral gaúcho. Quanto à interdição, continua das obras do Parque Harmonia, ali onde saem os encontros o encontro da Semana Farroupilha, e os piquetes estão loucos para se instalar, mas o prefeito Melo já disse que sai de qualquer jeito o acampamento Farroupilha, mas a justiça ainda continua no embargo das obras. Também que foi um sucesso nesse domingo, no dia de ontem, a abertura aos domingos no Mercado Público, centro de Porto Alegre, e uma estatística disse que mais de 4.000 pessoas visitaram o Mercado Público. Foi um sucesso realmente e vale a pena, e eles viram que surte efeito comercializar, inclusive no domingo, o Mercado Público de Porto Alegre. Também um mutirão carcerário já analisou quase 1.000 processos de detentos aqui no Rio Grande do Sul. Como você sabe, é um mutirão para colocar na rua muitos dos detentos. Também que aqui em Porto Alegre a Guarda Municipal prendeu 2 criminosos após um assalto. Foi no Parque da Redenção, aqui em Porto Alegre. Isto são notícias da nossa capital. No Mundial, também nós temos informação de que a Austrália derrotou a Dinamarca por 2-0 e avança para as quartas de finais da Copa do Mundo Feminina. Já a Inglaterra, após um empate em 0-0, venceu a Nigéria nos pênaltis e avança para as quartas de final da Copa Feminina. Também foi divulgado que a Copa do Mundial Feminino bateu todos os recordes de públicos nos estádios. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, diz que não teve nenhuma conversa com Lula sobre deixar o ministério. Como vocês sabem, ele também é um ministro do desenvolvimento e também é ministro, além de ser vice, que não só substituto do presidente Lula. Também que o Senado pode alterar pelo menos 4 pontos da reforma tributária. E se acontecer isso, ela retorna à Câmara dos Deputados. O governo federal também não sabe se 1/4 das crianças e adolescentes beneficiários do Bolsa Família frequenta a escola no Brasil. O presidente Lula também participa da cúpula da Amazônia nessa semana. Países apresentarão declaração de Belém. Ministros filiados ao PT apoiam a reforma para dar mais espaço ao Centrão no governo. É aquele acordo que competência pouco importa, tem que ter aquele acordo entre partidos. O Centrão vai se infiltrar também no governo do PT. É a articulação política. Aqui em Porto Alegre, o tempo de espera por vistos para viajar aos Estados Unidos aumentou para 281 dias. Lá na guerra Rússia e Ucrânia, a Rússia promete uma retaliação contra a Ucrânia após um ataque a um navio petroleiro. Também a ministra Marina Silva defende o modelo de desenvolvimento comum para a Amazônia. Entenda o porquê. Nós não entendemos. O presidente Lula convidou a Indonésia e as repúblicas do Congo para a cúpula da Amazônia.
Nós não entendemos. O ministro das Minas e Energias diz que a Petrobras está no limite e que preços dos combustíveis podem ser reajustados. E vai ser, logo, logo podem esperar. Os acionistas dizem que não estão nada contentes com essa nova política de preços da Petrobras. Os acionistas já perderam 47% de seus lucros. Então não é nada fácil, né? Essa política não está agradando, principalmente aos acionistas. Querem notícias bobas? Temos também que aquela cantora riquíssima, a Beyoncé, leva o próprio assento sanitário para os shows na turnê Renascença. Viu só? Eles se têm como diferente. Também que a Jojo Todinho se apresentou com o look coladinho ao corpo. Notícias bobas. Mas temos notícias sérias também. Que o engenheiro William Santana, 33 anos, morreu após sofrer levar um soco, numa discussão boba, lá numa festa de rodeio, na festa do peão em Indaiatuba, lá em São Paulo. Então temos notícias sérias, notícias bobas, todas elas estão dentro do nosso programa. Também que o Neymar pediu para sair ainda esse mês do PSG, do Paris Saint-Germain, que é a sua equipe. Inclusive nas suas redes sociais, ele já tirou até o logo do PSG. Na área da saúde, também um estudo diz que a mortalidade por câncer de pulmões é 15 vezes maior entre os fumantes. Aquela notícia que nós demos da Jojo Todinha, que é notícias bobas, também tem uma outra notícia que diz que ela posa com uma mini bolsa de R$8.000 e um macacão de nude colado. Esta é a Jojo Todinho. Também que o Drex será o nome da primeira moeda digital do nosso país. Quem anuncia isso é o Banco Central. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, também está pedindo a condenação de 40 acusados por invasões lá no 8 de janeiro e podem chegar até a 30 anos essa pena, né? O presidente Lula disse que, quanto às ameaças, que foram presos 2 homens que ameaçavam ele lá no Pará, e ele disse que cachorro que late não morde, mas só que ele usa carro blindado. Quando vai fazer alguma entrevista, é um público escolhido, selecionado, e também não poderia de maneira nenhuma embarcar num avião de voo comercial. Por isso que aquele primeiro Airbus que ele está pedindo era 400 milhões, mas agora já está, parece que em 608 milhões, 680 milhões, é por aí. Mas se também o Flávio Dino, o ministro da Justiça e Segurança, não quer entregar as imagens lá do dia 8, diz ele que é uma questão de segurança, e ele não poderia fazer isso sem o consentimento do Supremo Tribunal Federal. Foi requisitado pelo presidente da CPMI, mas ele está relutante. Mas isso é só o nosso preâmbulo. Vamos lá, Estúdio 1, Estúdio 2, e vamos ao nosso programa e o principal, conversar com vocês. E é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo.
sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, entramos ao vivo. Agora realmente nós atrasamos hoje 5 minutos para a entrada ali, porque tivemos uma live anteriormente que não teria nada a ver com isso, né? Mas foi o do Giro da Várzea que nós recebemos o Lauri, seria o Laurino no speech, e o Gilberto. Mas o Gilberto teve um problema de saúde na família, não pôde comparecer. Aí nós tivemos aquele programa das 7 às 8, embora que o horário seja meio impróprio, mas foi bom, foi agradável, o pessoal participou, embora que não esteja acostumado, e é um outro público também, né? Agora entrou o Jorge Antônio, daqui a um pouquinho deve ser alguma coisa. É o nosso emissário lá em Viamão, inclusive dos guerreiros do Martinica, lá de Viamão, que estão muito bem, já venceram no sábado, e agora vão tranquilo a outra partida. Mas aqui estamos nós, é isso que eu havia dado a explicação. E agora vamos logo ao Estúdio 1, falar com os nossos amigos. Aqui estamos nós, Estúdio 1. Quem entrou logo no início, claro que nós estamos respondendo agora. Nosso co-irmão de divulgação, Alexandre Marques, Expresso da Várzea, zona norte de Porto Alegre. Ele acompanha especialmente o esporte. Está sempre atento ao que está acontecendo e nos mantém muito bem informado. E ele diz assim: boa noite, Severo. Foi um final de semana nada bom para o futebol gaúcho. O Inter empatou com o Corinthians e teve mais discussão entre os jogadores do Inter. O Grêmio perdeu para o Lanterna, o Vasco. E ele diz assim: há pouco tempo terminou em Caxias. O Juventude perdeu por 2-0 para o Vila Nova. E ele complementou dizendo assim: o Santos mandou embora o Paulo Turra e contratou o Diego Aguirre. E o América de Minas Gerais dispensou o Mancini e está quase acertando com o Lisca. Essa é a dança das cadeiras dos treinadores no Brasileirão. Realmente essa notícia do futebol é bom que tu nos traga, que são notícias que acontecem e a gente quase não se liga muito, olha mais na política, que interfere muito no nosso cotidiano, e aí o do esporte a gente deixa meio de lado, traz sempre as informações que nós com certeza é de grande valia para o nosso programa. Ele é pauta livre, define tudo o que for assunto, e dentre eles está o futebol, que tu é o expert. O Alberino Nascimento Cardoso, esse sim, litoral norte do nosso Rio Grande, lá de Mariluz, gremista que ele é. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. O que está acontecendo com os nossos times? Não conseguimos ganhar de uns piores times do Brasil. Então, o Brasileirão, o meu time pior ainda, perdendo para o Lanternão, que é o Vasco da Gama.
E aí entrou o meu irmão, Coronel Severo, FIFA, Zona Sul de Porto Alegre, né? E ele diz assim: uma boa noite, um bom programa. Hoje, 17 anos da Lei Maria da Penha. É até uma data que marca muito, e ela é uma mulher que ela levou o nome desta lei, e ela é paraplégica. E o pessoal diz de cara, sem conhecimento de causa, que é porque ela foi agredida pelo marido. Porque ela representa as mulheres que são agredidas pelos maridos ou aquelas pessoas que têm uma ligação afetiva. Aí é que entra a Maria da Penha. Mas uma explicação rápida é que não tem nada a ver com isso. Ela teve um tombo, caiu, ficou paraplégica, baixou no hospital e soube que ele tinha um amante, o marido dela. E daí ele alegou que ele havia agredido, mas não aconteceu nada disso. Essa é a história real da Maria da Penha, que as pessoas pensam que foi uma agressão do seu marido a ela. Nada disso, foi simplesmente uma traição conjugal. E falando de mulheres, entrou ela, casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre. Claro que já entrou antes, nós estamos respondendo agora. A Janei Lima é a esposa do nosso amigo da turma CFS 72, o capitão Henrique da Silva. A Janei diz assim: boa noite, Severo, e todos os participantes do programa Pauta Livre. Logo depois entrou o seu esposo, o casal 20, Zona Norte de Porto Alegre, o Henrique da Silva, e diz assim: boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Larguei por um tempo o futebol e a política. Estou decepcionado com ambos. E eu respondi, agora estou falando ao vivo, que do futebol tudo bem, podemos nos desiludir e abandonar. Agora a política não, hein? Política interfere em todo o nosso cotidiano. Tudo depende, o preço da nossa alimentação, o andamento, o valor do dinheiro, tudo é uma questão política. Inevitavelmente, gostemos ou não, temos que estar atentos sempre à política, porque ela existe e nós não podemos deixar de acompanhá-la. Não te desilude, Henrique. Temos que estar sempre batalhando. O problema é que as pessoas votam, e já foi feita uma enquete, as pessoas não sabem nem em quem votou para deputado estadual, deputado federal, só pensam no presidente, se for o caso, no prefeito, se for a época de prefeito, e não do vereador. E nós temos que cobrar os políticos. É que as pessoas não têm esse costume. Em outros países, eles têm o contato com os políticos e estão sempre em cima, ferrenhos e tomando providência. E é assim que é. Então nós não podemos, em hipótese alguma, desiludir da política, embora que fiquemos descontentes, mas temos que acossar, temos que agitar, temos que fazer tudo o que é possível a fazer como cidadão. Eles são os nossos representantes, mas não podemos em hipótese alguma deixá-los em paz. O Alberi complementou, disse assim: não estou acreditando no que está acontecendo com o rei de Roma, o Falcão. Tomara que seja um engano. Ele se refere ao caso do Falcão, além de ter saído da direção técnica, pediu demissão, mas é que o clima não era nada bom do Santos, e além de ter uma acusação de assédio sexual, um assédio sexual com uma funcionária lá do prédio onde ele reside, e ele vai se defender na justiça, mas a acusação existe e é lamentável. Ele realmente foi um ídolo mundial do Brasil todo, porque ele foi o rei de Roma, além de ser um jogador internacional. Claro que nós torcemos que esses fatos sejam inverídicos, mas a justiça vai decidir. É algo lamentável e ele vai ter que se defender. Quanto ao caso lamentável que ele falou do Inter, e falando se o tratamento do Ener Valencia seria o mesmo se fosse o alemão, e eu falei ali interagindo, que realmente são valores, porque o jogador ele é uma moeda de troca do time. Então, se ele é uma moeda de muito valor, tem que ter um tato muito maior e mais cuidadoso de trato com essa moeda, porque ele é um jogador caro
e se for denegrir a sua imagem. Então é por isso, realmente, o Ener Valencia tem que ser tratado de uma outra forma que não o alemão, que recém está ascendendo na carreira. O Ener Valencia é renomado no mundo todo, tem que ter um tratamento diferente e especial. Um atrito que houve entre ele e o Adriano, e depois ele perdeu a cabeça, empurrou o assessor técnico, que é o Magrão, e que foi incidentes lamentáveis, e aconteceu diante das câmeras, pior ainda. Mas realmente a direção vai ter que ter um trato muito grande, e é melhor que não haja qualquer um ambiente confuso, porque amanhã o Inter tem uma partida decisiva, além da continuidade da competição, valores que são milhões, então o pagamento vale muito. Então, além do título, além do prestígio e além do nome de uma equipe. Por isso que hoje nós tínhamos uma live projetada para amanhã e tivemos hoje às 19 horas, porque realmente vai esvaziar. Amanhã é colorados torcendo demais e gremistas secando, embora alguns digam que vão apoiar o Inter, mas aqui, conhecendo torcedores da dupla Grenal, nós sabemos que isso aí não é vero, não é uma verdade. Mas aí, falando, mais um emissário, colaborador da nossa emissora, claro que não é remunerado. A nossa emissora não tem condições e também não tem patrocinador. Fazemos tudo pelo amor à camiseta e a dedicação a todos vocês. Por isso que nós temos o programa Pauta Livre, porque a razão principal é um bate-papo entre amigos. É o Jorge Antônio, ou Jorge Stiborski, como ele gosta de ser falado, lá nas redes sociais. E ele diz assim: boa noite a todos, estamos direto do King X, o melhor X, com estilo gaúcho e em Camboriú, visitando o neto Bernardo. Poxa, você é todo confuso, vou ter que repetir essa intervenção, isso que ele colocou com letras garrafais, respeitando o que eu peço o apresentador, que é sexagenário. Vou ter que repetir tudo isso, Jorge Antônio. Boa noite a todos. Estamos direto do King X, o melhor X com estilo gaúcho em Camboriú, visitando o neto Bernardo. Estamos a um passo para a grande final. Sucesso na jornada. Essa grande final que ele fala é do Martinica, ali de Viamão, que disputa a Liga Viamonense de Futebol. E ele diz assim: boa noite, chegando agora. Quem chegando agora? O nosso amigo o Zé Sanguiné. Ele já participou antes da nossa live que nós tínhamos na área do esporte, do Giro da Várzea. Agora está aqui conosco. Aqui é o Pauta Livre. E ele está sempre conosco. Chegou agora. Ele assim que já avisou, que já curtiu o sininho e já deu aquele ok. Coisa que o nosso pessoal não está dando. Nós temos várias pessoas interagindo conosco e poucos likes de positivo. Mas obrigado por estar conosco, Zé Sanguiné. Não chegou tarde não, 21 horas e 39 minutos. Tá tranquilo. E o Jorge Antônio agradecendo, falando direto de Camboriú. E diz com quem tu estás, além do teu neto, o Bernardo, que tu estás visitando, diz as pessoas que estão, gente contigo, que as pessoas gostam de sempre ser referenciadas. Então, quando a gente está perto de alguém, pede que seja citado os nomes deles. E falando em live é muito melhor. Aí tu mostra ali, olha, estão falando em todos nós que estamos aqui. Esse é o legal da coisa. É desse jeito. Aí, Jorge Antônio, diz alguma coisa para nós. Eu vou lá, então, ao Estúdio 1, para ler alguma coisa da nossa sinopse. Mas se vocês interagirem, nós estaremos lá. Vejam só o que é aquela grande emissora, que é a Globo. Agora está contente, o presidente Lula deu a maior fatia para ela. Voltou a ser a líder de valores, líder de audiência. Eu acho meio difícil. Mas ela tenta ver o lado ruim da sociedade, porque a polícia são os nossos protetores, são os que nos defendem. Tem uma grande operação acontecendo lá em São Paulo, no bairro Guarujá, em Santos, lá, até culminou pela execução de um policial da rota. Mas já tivemos mais perdas para a segurança pública lá, uma policial que foi baleado, um cabo da polícia militar, também um outro PM que foi baleado, e agora tivemos a morte de um guarda
Civil Municipal, um GCM, que também faz parte da estrutura da segurança pública. Mas voltando a essa repórter da Rede Globo, ela foi flagrada, claro que não era a intenção de ser flagrada, era para estar escondida, mas ela ficava dentre os casebres do complexo lá da onde a polícia está atuando, para levar a notícia, ou seja, as falhas do policial e tudo. Quer dizer, não estava dando ênfase ao que toda a sociedade quer, dar incentivo e prezar pelo bom serviço policial, mas eles estavam procurando alguma falha do aparato policial. Mas não esqueçam que existe uma campanha ideológica também, que o governador de São Paulo, que apoia muito essa intervenção, e o povo ordeiro também, é o Tarcísio. Muitos confrontos e mortes com o aparato policial, que não é condenável, mas acontece também na Bahia. Mas só que a Bahia tem um governo de esquerda. Lá eles não dão toda essa ênfase. É muito pior que em São Paulo. São Paulo é uma grande metrópole, mas é que teria uma vida própria. Mas eles tentam isso. Até nós pegamos o nome dela aqui, vamos ver se achamos aqui, ó. A espera era possível. Depois eu vou ler o nome desta repórter da Globo que foi flagrada lá. Com certeza logo haverá. Também uma notícia que a Petrobras, com o novo governo, já está causando uma redução de 47% de lucro aos acionistas. E está a passos largos dos prejuízos que aconteceram lá no governo Dilma, da Petrobras, o que os acionistas não gostam muito. Sempre que a pessoa é acionista de uma empresa, ela quer que a empresa evolua. Já o ministro das Minas e Energias disse que logo vai ter que reajustar os combustíveis, porque a Petrobras está no limite. Mas a nova política de fazer uma política própria e não seguir a política internacional, mesmo que se queira, é impossível. Mas quando eles começam a dizer, pode se preparar. Se você tem condições, corra logo aos postos de combustíveis, porque vai aumentar e logo já está sendo anunciado. Lá no Maranhão, uma cidade, Cândido Mendes, é pouco falado, mas aconteceu um caso bem engraçado e lamentável, né? Um vereador, ele se fez ser corrompido pelo prefeito da cidade para dar um apoio ao prefeito. E ele aceitou esse valor. Ele recebeu um grande montante de dinheiro e colocou nessa sacola, tudo em espécie e ao vivo. Mas como a Câmara de Vereadores era no segundo andar de um piso, ele disse que aquele dinheiro não seria correto para ele. E ele havia dito ao prefeito que ele iria lá na Câmara para largar o cargo, para se demitir do cargo de vereador. Mas o que ele fez? Ele simulou ter aceito aquele suborno do prefeito e o jogou pela janela. Muito dinheiro. O povo fez uma festa e, como tudo é filmado hoje em dia, que todo cidadão tem uma câmera na mão, fizeram a cobertura e colocaram nas redes sociais. Talvez a imprensa não divulgue isso, mas o prefeito, com certeza, a repercussão do caso vai ter que responder à justiça. É lá em Cândido Mendes, no Maranhão, e foi se não fosse tão terrível, a gente diria que seria um caso até humorístico, mas não foi nada disso. Mas o povo aproveitou. Hoje também morreu aquela grande atriz da Rede Globo, e lá dos velhos tempos também daquele o Sai de Baixo, o Balança Mas Não Cai, aqueles programas de humor, também uma grande humorista, todo mundo conhece ela, que é a atriz Balabanian, faleceu hoje aos 83 anos. Também aquele dinheiro esquecido nos bancos, que supera os 4 bilhões no Brasil, esses já foram entregues, mas ainda restam mais 7 bilhões de reais e ninguém foi buscar. Como nós temos uma grande quantidade de pessoas que têm direito a esses valores, mas eles são pouco a cada um, mas o montante é imenso, então muitas pessoas deixaram de ir buscar. Vou lá ao Estúdio 1, nosso amigo Laurino Nispiti,
está conosco. Já deve estar chegando na sua residência, que participou há pouco tempo conosco numa live aqui nos estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, só com o programa O Giro da Várzea. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Obrigado pela atenção e pela entrevista hoje no programa Giro da Várzea. Um clique e um like e um clique no sininho. E um abraço a todos telespectadores do programa Pauta Livre. Muito obrigado, Lauri, que esteve conosco há pouco tempo, está conosco agora online. Muito obrigado pela participação. Retorno aqui então ao Estúdio 2, 21 horas e 46 minutos. Embora que nós tenhamos entrado na ar 25 minutos, 5 minutos atrasado, mas nós vamos encerrar o programa pontualmente 22 horas. O presidente Lula também sancionou a lei que autoriza a ozonioterapia, alvo de polêmicas durante a pandemia da Covid. Mas o período dessa pandemia da Covid era, não esqueça que era presidente Jair Bolsonaro, era outra política, era tudo, todos os organismos jurídicos contra ele e muitas pessoas e políticos. Mas agora foi sancionado essa lei e com muita polêmica, mas o presidente Lula, assinou o decreto. Sobre a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele criticou o presidente Lula e lá nas palavras dele ele diz: é bom ele ter uma maior compreensão e mais ampla do mundo. Lá na visão dele, o presidente Lula não tem essa visão do mundo. E eu havia falado no preâmbulo e repito agora que é normal, que ele disse em outra oportunidade, que claro que ele estava falando como cidadão e candidato à presidência da República. Diz que isso se resolveria, essa guerra sangrenta como está, milhares de pessoas de ambos os lados que já morreram e muitos outros que vão morrer porque ela continua acirrada, que se resolveria tomando uma cerveja numa mesa de bar. Depois, uma segunda opção, ele disse que deveria, para que terminasse a guerra, a Ucrânia simplesmente cessasse a guerra e os territórios já ocupados à força pela guerra pela Rússia ficassem cedidos à Rússia. Claro que é uma proposta inviável. Tantas vidas que já foram perdidas na Ucrânia e agora entregar o território assim, a guerra continua acirrada, mas agora ele se tem como mediador e agora ele é presidente do Brasil. Um grande país, um dos maiores aqui da América Latina e um dos que mais representam a América. Tem que ter um novo pensamento, um pensamento mais coerente pelo menos, embora possa ele optar por dar a razão por A mais B. Mas simplesmente opinar de um gabinete é muito difícil. Quem está lá no campo de batalha sabe o quão é difícil esta guerra, o quão triste é e quantas vidas estão sendo ceifadas e nem se fala da destruição de um país. Embora que a Rússia esteja em guerra, a guerra acontece tão somente lá no território ucraniano. Já receberam alguns bombardeios lá na capital. Em Moscou ficaram preocupados com ataques por drones, mas está com o campo de batalha é lá na Ucrânia. São os que mais sofrem com essa guerra e muitas pessoas estão abandonando porque não tem possibilidade de ficar lá, porque as estruturas, não, mesmo que queira ficar no lugar, não tem saneamento básico, não tem água, não tem luz, não tem nada, é triste, e não tem alimentação, que é o pior. É triste e é lamentável, e desconsiderar uma guerra dessas realmente é uma falta de consideração, e para não dizer outras coisas. Também para evitar o risco de municípios menores perderem a telefonia fixa, a Anatel está propondo estender o atual modelo de contrato. Porque, como vocês sabem, muitos lugares no interior, nos dias de hoje, ainda não conseguem ter sinal de celular. Então, o telefone fixo ainda é uma necessidade. E o pessoal está abandonando. Basta dizer que orelhões na cidade, esqueçam, não existe mais. Pode dizer que temos muito, isso não é realidade, muito mais celulares do que a população, principalmente aqui no Brasil,
que quase todo o pessoal só vive em função da internet e do celular. Inclusive está causando muito transtorno e destruição de lares. Tem famílias que não se entendem mais porque os contatos são só online, quase que pessoalmente não existe. E com isso pessoas estão inclusive abandonando amigos, familiares, porque a internet está tirando essa humanidade ou humanização das pessoas, que nós somos seres humanos e seres sociais. Em Porto Alegre, a polícia prendeu integrantes, foi hoje, que tortura e mata seus rivais. E os crimes são transmitidos ao vivo por videochamada. Também a base deles é na bairro Bom Jesus. E eles estão nas várias áreas da cidade. Eles já têm um comando também nas várias áreas da cidade, inclusive a base seja porém a base seja. Mas na manhã deste dia 7, a Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, concluiu a Operação Martirreno, é o nome. Ela conseguiu, com esse aparato de 200 policiais, cumpriu 15 mandados de prisão preventiva, 6 prisões temporárias, 31 buscas e apreensões. Nós tem 15 presos hoje e 4 já estavam presos. E eles executavam os outros, vindo vestidos com fardamento iguais aos da Brigada Militar ou uniforme igual à Polícia Civil. E essa operação desencadeou agora em seu final, porque eles assassinaram barbaramente 2 pessoas a golpes de machadinha e deixaram o seu rosto desfigurado. E tudo transmitindo ao vivo por videochamada, quer dizer, prestando contas aos mandantes, que com certeza na grande maioria está encarcerado nos presídios. Também em Canoas, no dia de hoje, a Polícia Civil fez a maior apreensão de cocaína do ano, 116 quilos. Foi lá no sábado, não foi hoje. Hoje que a Polícia Civil divulgou, mas a operação se desencadeou lá no sábado, dia 5. Foi no bairro Igara, em Canoas, na grande Porto Alegre. E quem teve essa atuação foi a 2ª DIN, a 2ª Delegacia de Investigação ao Narcotráfico do DENARC. Foi a Operação Purificatio, era o nome da operação. 12 horas de diligências ininterruptas. E eles prenderam um homem num Renault Kwid. O motorista foi preso e o valor estimado no tráfico de drogas, 3.400.000 reais. Foi um golpe no crime organizado e naquela quadrilha em especial. Sábado, também no dia 5, lá em Vacaria, no Rio Grande do Sul, o pai e filho foram executados. O pai tinha 71 anos e o filho 33 anos. Foram mortos a tiros na sua residência. Segundo testemunhas, teria sido por 2 homens numa moto, que invadiram a casa, mataram ambos e fugiram também na moto. Também no sábado, mas em Novo Hamburgo, um casal foi morto a tiro, um sábado para domingo, né? Foi morto a tiro na casa da namorada e foi no box do banheiro. E ele com 52 anos e ela com 48 anos. Maiores informações não temos e nem o nome deles, apesar que a lei, a nova lei não permite, não é tão nova, mas não permite que divulgue o nome das pessoas. Então só temos a idade. O namorado tinha 52 anos e a namorada 48 anos. O ex-atleta do Inter, que havíamos comentado no início ali, o Falcão, o Rei de Roma, ele se demitiu da assessoria técnica do Santos e ainda sofre uma acusação de assédio sexual. Tomara que não seja comprovado isso, porque ele é um homem do mundo, um atleta do mundo, ídolo do mundo todo, além de ter sido por muitos anos do Internacional, da seleção brasileira, e também
o seu sucesso maior, por isso que foi chamado do Rei de Roma. Também, notícias estranhas, diferentes, aquela cantora Beyoncé, ela leva um banheiro exclusivo e ela vai agora levando nessa sua turnê que ela está fazendo, leva um banheiro exclusivo dela, portátil. É o cúmulo, quer dizer, não sou igual a qualquer pessoa. Esses artistas são famosos, têm muito dinheiro e eles se têm como uma sumidade. Em São Paulo hoje, 11º dia da Operação Escudo das Forças de Segurança. Já somam 181 criminosos presos, 495 quilos de drogas apreendidas e mais 22 armas. É um sucesso a operação. A polícia está sufocando a criminalidade lá e a imprensa marrom malhando e tentando denegrir o serviço policial, que está sendo muito eficiente pela segurança pública de São Paulo no todo, em todas as cidades. É assim, em especial está acontecendo em Guarujá e em Santos, onde o crime organizado está se proliferando vertiginosamente. A Defesa Civil também faz um alerta preventivo para a possibilidade de ventos fortes e até granizo. É isso aí. Por exemplo, em Porto Alegre, está oferecendo agora, falando em Defesa Civil, estão oferecendo 30 vagas temporárias para trabalhar na Defesa Civil. Alguns dos requisitos são ter mais de 18 anos ou mais, tendo o 2º grau completo, e a CNH tem que ser acima da categoria B. Mas daqui a 2 anos, eles esperam fazer concurso e realmente contratar 50 funcionários. Essas 30 vagas são temporárias. Falando do mundo, lá na Itália, um homem morreu esmagado por muitas toneladas de queijo. Ele veio a falecer. Em Dubai, ainda não foi explicado, ainda é um mistério, a interrupção da maior roda gigante do mundo. Não se sabe o porquê dela estar interditada e faz algum tempinho. Também na indústria, o índice de desenvolvimento na indústria de pequeno porte sobe e com isso os empresários, segundo notícia, estão mais confiantes de crescerem ainda mais. Em Porto Alegre, a prefeitura estimou 4.000 pessoas no primeiro dia de abertura do mercado público aos domingos. Foi uma iniciativa inédita e eles viram que vale a pena abrir porque o público foi e demais. Apesar que o dia foi lindíssimo, seria um dia de verão no inverno, né? Lá em São Paulo também uma notícia triste, que um engenheiro, William Santana, 33 anos, ele morreu após sofrer um soco numa discussão banal durante uma festa de rodeio. É a festa do peão. Foi lá em Indaiatuba, São Paulo. É lamentável a morte desse homem jovem, 33 anos, e engenheiro. Também o governo federal inaugura a Infovia para levar internet a 3 milhões de pessoas na região norte do Brasil. Parabéns por ter feito isso aí, porque realmente a internet é o mal necessário, mas ela bem usada tem muito valor e é de grande valia. É um instrumento que nós temos que nos adaptar a ela de qualquer jeito. O presidente Lula, eu já havia comentado por cima antes, né? Ele, sobre a prisão de homens que o ameaçaram, e ele colocou ali, cachorro que late não morde. Mas todo esse temor, agora querer colocar uma pena de 40 anos para quem possa causar qualquer ameaça ao presidente, aos ministros supremos, parece que essa frase é tão somente de efeito, como aquela que o povo ia comer picanha. Mais uma frase do presidente Lula. O depoimento hoje da deputada Carla Zambelli, que estaria previsto, foi adiado. Não aconteceu. Agora também o presidente, Rodrigo Pacheco, da Câmara de Vereadores, rebateu a fala do Romeu Zema,
que é o governador de Minas Gerais, que disse assim: não cultivamos em Minas a cultura da exclusão. E ele não gostou nada dessa frase, uma vez que o Zema é um dos fortes candidatos. Se não houver possibilidade do presidente Bolsonaro concorrer à presidência da República, ele é um dos candidatos, além de outros, do Salles e mesmo do governador Tarcísio. Mas, para terminar, o ministro da Justiça e da Segurança, Flávio Dino, ele disse que é impossível enviar imagens do Palácio lá do dia 8 de janeiro, que foi requisitado pela CPMI, sem uma permissão do Supremo Tribunal Federal. E também que o nosso camisa 10 da seleção brasileira, o Neymar, pede para deixar o PSG, Paris Saint-Germain, no fim do mês. Ele já tirou até a imagem do logo da equipe em suas redes sociais. Tudo que é bom tem início, meio e fim. E a nossa emissora não é diferente. O nosso programa Pauta Livre hoje teve uma grande audiência agora, embora que o pessoal viesse meio devagar, mas nós tivemos também o programa Giro da Vale um pouco antes. Houveram muitas atribuições e nós conseguimos contornar toda a situação. O que importa é que hoje, agora terminamos o programa Pauta Livre. Mas não esqueçam, aí sim, lá na quarta-feira, já sabendo o resultado do Inter, até para tecer comentários, eu espero que estejam conosco. E com isso o Pauta Livre se despede nesse dia, e o nosso próximo encontro, como é dia 7, lá no dia 9, 21 horas. Nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até lá. Conto com vocês, 21 horas. É o Pauta Livre que se despede da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí.